cantar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o impossível é o campo preferencial da ação e intervenção de Deus. E fique sabendo que o Deus dos impossíveis fará o impossível para você. Nós vamos estudar, como estamos estudando, a visão do Jesus da história e do Cristo da fé. Jesus agora está nos mostrando a ação evangelizadora da igreja. Quando nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, nós encontramos a seguinte declaração: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Está decidido. O nosso dever é pregar. Conversão é obra do Espírito Santo. Eu não tenho poder para converter a ninguém. Nenhum pregador aqui tem argumentos para convencer, porque quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos encontrar, diferentemente, de ao invés de pregar, a ordem de Jesus foi: ide e fazei discípulos. É um pouco mais difícil fazer discípulos, porque o discipulado você precisa ensinar a palavra, pregar as verdades, ouvir as objeções, ajudar a pessoa a crescer e crescer junto com ela. Mas como se não bastasse isto, o Senhor Jesus disse que nós devíamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, não batizando-as, como tem algumas traduções. Nós não batizamos as nações. Isso foi no Império de Constantino, quando a Igreja Católica batizava a nação por inteiro. Se o príncipe fosse católico, todo mundo era católico. Em compensação, os cantões protestantes ficaram como protestantes. Foi fruto do Tratado de Westfália. É uma paz que foi para acabar a guerra religiosa. Então, batizando-os, os convertidos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, note bem a tarefa seguinte: ensinando-os a guardar, isto é, a praticar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus e a ação evangelizadora. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo de número 8, nós encontramos o seguinte, se você souber pode falar junto comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dito isto, Jesus foi arrebatado, foi elevado às alturas à vista deles e recolhido no céu. Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu à terra no dia de Pentecostes, e a igreja nasceu com a sua missão evangelizadora. Se nós observarmos bem no livro dos Atos dos Apóstolos, quando aconteceu a morte de Estevão, apedrejado, logo no finalzinho do capítulo 7, e a transição para o capítulo 8, começa a dizer que a seguir, logo após a morte de Estevão, aconteceu uma perseguição sobre toda a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, era a diáspora. E no versículo 4 diz que os da diáspora, os que foram dispersos, iam por toda parte
pregando a palavra de Deus e confirmando a palavra com sinais e prodígios. E aí a igreja começa a se formar em Roma, depois ela se forma em Antioquia, ela se forma em Samaria, e a palavra do Senhor vai alastrando por todo o Império Romano, e eles usaram os caminhos do antigo Império Romano por terra e por mar, para organizar as viagens missionárias e plantar igrejas. A ação evangelizadora da igreja conforme preconizada pelo Senhor Jesus. Mas ele diz: vocês não estão sozinhos nessa tarefa. Eis que estou convosco todos os dias. Mas Jesus subiu ao céu, como ele vai estar conosco? O Espírito Santo que habita em nós somos santuário do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Então, onde você estiver, você tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, para observar as suas palavras, as suas atitudes, a sua ação evangelizadora, o seu testemunho. E é curioso que em Atos eles não são chamados nem para pregar, nem para ensinar. Eles são chamados para serem testemunhas. E testemunhas que, quando falavam que Jesus Cristo é o Senhor, o Império Romano prende esse aí. Somente César é Senhor. Prendiam os cristãos, insistiam com eles: repitam, César é o Senhor. O cristão olhava e dizia assim: Jesus Cristo é o Senhor. Para que você não fale mais isso, puxava a língua para fora e cortava, e o sangue estava escorrendo, mas ele continuava balbuciando: Jesus Cristo é o Senhor. É ser vocacionado para ser mártir. Daí a palavra marturia, testemunho, significa estar pronto para morrer pela fé que você professa. Porque uma fé pela qual você não está disposto a morrer, não vale a pena viver por ela. Mas eu quero convidá-los a nos concentrarmos um pouco na conclusão do Evangelho de Marcos. Marcos 16, de 9 a 18. Lembrando que o nosso tema é: o Deus das causas impossíveis fará o impossível para você, em nome de Jesus. E eu creio nisso. Se há na sua vida algum problema ou problemas para os quais você não vê saída, e você já esgotou todos os seus esforços, você chegou ao seu limite, lembre-se: quando o homem cessa, Deus começa. Ou melhor, Deus continua agindo, porque quando nós agimos em oração. Deus está conosco. Então Deus continua no controle, e para Ele não há impossíveis em todos os seus caminhos e propósitos. Foi o que declarou Jó. Quando Deus quer, Deus pode e Deus faz. Eu creio que Deus tem poder para resolver os impossíveis da nossa vida, um a um de cada vez, ou resolver simplesmente todos eles, e nós passarmos a viver em paz. Sim, meus irmãos, esse é o segredo para uma vida vitoriosa. E sabe como é que nós vamos conseguir isso? Aprendendo a orar com o Espírito Santo. Se você quiser, deixe o seu boletim aí em Marcos e abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Aprendendo a orar movidos pelo Espírito Santo. Aprendendo a orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. E como convém orar, hein? É uma boa pergunta a fazer para o pregador. Primeiro, precisamos orar segundo a vontade de Deus. Por isso eu quero pedir que você que já abriu a sua Bíblia, leia comigo agora esse texto de Romanos 8, 26 até o 28, e nós vamos ler em versos alternados. Vou pedir que o reverendo Isaías leia com a congregação. Romanos 8, 26 a 28, assim diz a palavra de Deus.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Juntos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí está o primeiro segredo: é orar segundo a vontade de Deus, é orar movido pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo sabe qual é a mente de Deus o Pai, e segundo a vontade de Deus é que Ele nos leva a orar. E quando isso acontece, a nossa oração é respondida, não importa o tamanho do problema. Segunda coisa, irmãos, note bem: orar não é tentar convencer a Deus de que Ele precisa fazer a minha vontade. Tem gente que ora tentando convencer a Deus que o que você quer é o melhor. Também não é orar achando que a sua vontade é igual à de Deus, porque eu quero, Deus quer. Teve muita gente que já usou essa expressão indevidamente. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus e pedir que, se possível, Ele atenda ao nosso pedido. E vamos colocar um tempero na nossa oração: seja feita a tua vontade e não a minha. Nós aprendemos isto com Jesus. Mas, terceira razão, eu creio que não é bem assim. A minha vontade ser igual à vontade de Deus pode acontecer. Nós humanos às vezes propomos e Deus dispõe. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem se agita e Deus o conduz. Era o que dizia sempre o reverendo Matatias Gomes dos Santos desse púlpito sagrado. Meus irmãos, o teólogo suíço Calbart disse que orar é expressar a nossa vontade, o nosso desejo diante de Deus, com fé. É buscar identificar a nossa vontade com a vontade de Deus. Eu quero descobrir qual é a vontade de Deus, então eu vou orar segundo o Espírito Santo, porque só o Espírito sabe qual é a vontade do Pai. Por isso eu vou submeter a minha vontade à dele. Calbart colocou isso assim, mas eu prefiro ficar com o que Jesus disse quando ele estava no Getsemane. Ele orou seguidamente, pelo menos por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltou a orar segunda vez, e novamente Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia seja como tu queres e não como eu quero. E a frase que sobressalta é esta: sim, meu Pai. E Jesus caminha para o Calvário infamante. Parecia antítese, mas era a tese. Morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação e deixar-nos cheios do Espírito Santo para vivermos na terra e um dia morarmos no céu. Isso faz toda a diferença.
seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Seja feita, Senhor, a tua vontade na vida da minha família. Há coisas que estão acontecendo que às vezes eu não posso concordar, nem você, mas, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu és o Deus dos impossíveis. Ele fará o impossível para cada um de nós. Que a tua vontade seja feita nos meus negócios, nos meus empreendimentos, Senhor. Assume a direção, porque eu tenho visto que as coisas não estão andando nada bem. Eu quero que o Senhor esteja no controle, porque quando Deus dirige, dá certo. Senhor, que a tua vontade seja feita na vida dessa igreja. Não é a vontade do conselho, nem a vontade dos pastores. Os pastores fazem parte do conselho. Têm a responsabilidade, junto com os presbíteros, de gerir a igreja, pastorear a igreja. Não quero que seja feita a vontade do conselho, não quero que seja feita a vontade do Senhor. Eu tenho certeza de que esse conselho vai dizer amém. Que a tua vontade seja feita na história, Senhor. Tu és o Senhor da história e da vida. Aí, meus irmãos, nós podemos fazer como fez o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Você não veio aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você tem direito de viver. Tem direito de ser feliz. Você não nasceu para sofrer. Entrega a Deus os seus problemas. Confia nele. E o mais Ele fará. Sabe por quê? É porque aos que de antemão Ele conheceu, ou seja, Ele identificou como sendo eleitos, a estes Ele chamou com a chamada vocação eficaz. É o chamado irresistível do Senhor. Quando Deus fala, o homem se cala, ouve, entende, obedece e segue. Isso é o que significa ser predestinado. Predestinou-os para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E, meus irmãos, para chegarmos a ser conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, há alguns passos que nós precisamos dar. E esses passos são extremamente importantes. O primeiro degrau é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11. Mesmo sentimento, ou seja, Ele deixou a sua glória e se esvaziou, se despojou. É você viver uma vida despojada, simples, um estilo de vida simples. Não querer ser o primeiro, ser arrogante, pisar todo mundo. Não. Seja manso e humilde, que são as virtudes de Jesus. Porque os mansos herdarão a terra e os humildes herdarão o céu. O que você acha? Eu prefiro imitar a Jesus e ter o mesmo sentimento dele. Segundo passo, meus irmãos, está presente em 1 Coríntios 2,16. E esse passo é um passo igualmente importante. Ele diz assim: é preciso ter a mente de Cristo. Como é que eu posso ter a mente de Cristo, pensar os pensamentos de Cristo e sonhar os sonhos de Cristo? Eu sou falho, humano e imperfeito. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero até pedir você que leia, por favor, 1 Coríntios 2, principalmente o versículo 16. E principalmente a última frase que diz: mas vós tendes a mente de Cristo. Então, se eu tenho o mesmo sentimento de mansidão e humildade, se eu tenho a mente de Cristo, só falta um passo. E esse terceiro passo também é muito importante. Ele diz assim: já não sou eu quem vive,
Não ouvi. Agora eu ouvi. Vamos falar do começo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, graças a Deus. Aí você está sendo construído à imagem e semelhança de Deus. Estamos dando a base para que nós possamos ter as causas impossíveis resolvidas em nome de Jesus. O Senhor Jesus diz assim em Mateus 5, versículo 8: os limpos de coração verão a Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus e são bem-aventurados. Sabe o que o salmista diz no Salmo de número 15? Ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de assistir no seu santo monte? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção. Por que habitar no seu santo monte? É o Monte Sião. O que está lá no Monte Sião? O templo, a esplanada do templo. E no templo, o que está lá mais no fundo do templo? O Santo dos Santos. O que está ali dentro? A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote contendo maná, ou seja, os sinais da presença de Deus, que no Antigo Testamento era tópica, era local e localizada. Então a pessoa, para chegar ali na presença de Deus, tinha que estar muito puro. Por isso somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de fazer purificação por ele mesmo e por toda a nação, ele podia entrar no Santo dos Santos. Com o seguinte cuidado: uma toga com campainhas na orla, uma corda amarrada na perna dele, porque se parassem de tocar as campainhas por muito tempo, é sinal de que ou ele desmaiou, ou está dormindo, ou morreu. E se ele morresse dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar para tirá-lo. Daí a corda, ele era puxado pela perna. Veja bem como é sério isto. Nós todos queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço. É só aí, meus irmãos, que estes sinais seguirão aos que creem. Versículos 17 e 18. Vamos agora no calor da panela. Gostaria de ler com vocês. Você não fechou a Bíblia? 17 e 18. Vamos ler juntos? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados em nome de Jesus. Meus irmãos, se vocês lerem o editorial, eu recomendo que leiam. Eu lidei com esse assunto, fiquei tão preocupado, porque um comentarista diz que essas palavras aqui finais não são plenamente inspiradas, são parcialmente inspiradas. Eu fiquei tão bravo. E depois ele disse um pouquinho mais abaixo: é por isso que não podemos pregar nesse texto, nem fazer palestra nesse texto. Eu olhei e falei assim: mas o que é isso? Inspiração parcial? A Bíblia diz que toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E vem me dizer que um texto é parcialmente inspirado? Eu não aceito isso. Eu sou reformado. Por isso eu deixei uma palavrinha lá que pode dar um trabalhinho. Eu disse que isso é liberalismo fundamentalista. Mas eu usei um pouquinho mais. Eu vou contar para vocês leiam.
Eu disse que o dispensacionalismo, você não sabe nem o que é isso. Alguns sabem, sabem muito. Mas é o seguinte, para algumas pessoas tem coragem de chegar e dizer o seguinte: olha, esse texto aqui não é para essa dispensação não, não precisa ler não, para passar, isso aí não é para agora não, isso não aplica para nós não temos nada com isso, nós não somos judeus. Gente, o marcionismo quis rejeitar, não foi só uma parte como os dispensacionalistas fazem não, queriam dispensar todo o Antigo Testamento, eles, nós só vivemos a nova aliança. Isso é heresia, meus irmãos. Se você encontrar alguém aqui na igreja ensinando que isso não é para a nossa dispensação, pode deixar para lá, você por favor me avise, porque isso não merece ensinar nessa igreja nem na escola bíblica dominical. Porque está negando o ensino da palavra de Deus, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses sinais seguirão os que creem. Atos dos Apóstolos mostram todos esses sinais. Ainda diz mais ainda, que a pregação da palavra era acompanhada por sinais e prodígios. E agora? Eu vou dizer que isso não é inspirado? Temos muitas narrativas de expulsão de demônios, demônios sendo expelidos e a pessoa sendo curada. Isso está na Bíblia, se está na Bíblia eu creio. E se você não crê, o problema é seu, como dizia Samuel Doctória. Sim, meus irmãos. A conclusão do Evangelho de Marcos lança um desafio muito forte àqueles que querem ter uma compreensão apenas lógica, ao invés de ler a Bíblia com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sim, meus irmãos, já mencionamos, não aceitamos textos parcialmente inspirados ou meio inspirados. Você também não aceita, mas vou deixar que você responda por você mesmo. Alguns episódios da Bíblia não são para nós hoje. O que é isso? Isso é contradição com o que a palavra de Deus ensina. O nosso Deus é soberano. Por isso Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia na minha própria carne eu o verei, os meus olhos o verão e não outro. E afirmou ainda no capítulo 42, no início: eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos, dos teus desígnios cairão por terra, nenhuma das promessas de Deus falhará. Nós temos certeza disso. Pode acontecer que não seja do jeito que nós estamos esperando, mas Ele é poderoso e fiel em todas as suas obras. A Bíblia diz e a igreja crê: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E nós no Encontro de Casais declaramos, se você for do Encontro de Casais, fala junto comigo: tudo posso. Então, meus irmãos, eu fico impressionado ao analisar esse texto, que sinceramente eu não estou nem um pouquinho preocupado, mas também eu falei muito com o Espírito Santo sobre esse culto de hoje de manhã. Nada não está pesando no meu coração. E eu que pensei que ia ser tão difícil, que avisaram tanto que era difícil, que eu quase não preguei. Em meu nome, em nome de Jesus, vão expelir demônios. Agora, cuidado. Surgiram exorcistas ambulantes, filho de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, filho de pastor, 7 filhos. Exorcistas ambulantes, e chegaram diante de um possesso e logo cantaram que sabiam o que estavam fazendo.
Esconjuro-te, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. O diabo vira lá de dentro e fala assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E partiu para cima deles, e eles saíram desnudos, arranhados, e fugiram desesperadamente. Meus irmãos, não mexa com aquilo que você não tem convicção espiritual. Não faz parte do dia a dia da nossa igreja. Esse negócio está vendo demônio em todo lugar. Primeiro, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estamos reunidos aqui na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo do diabo, o diabo é que tem medo dele. Então é importante a gente lembrar essas coisas, para que a gente possa fazer as coisas corretamente. Meus irmãos, se vocês encontrarem alguns exorcistas profissionais, fujam deles, viu? E jamais queiram ser um deles. Vamos terminar. Falarão novas línguas. Não tem nada contra isso. Atos 2. E Atos 2, versículos 6 a 8, diz que eram línguas estrangeiras e não estranhas. Não tem esse termo na Bíblia. Na Bíblia, no original. Tem muita gente que traduz a Bíblia segundo a sua doutrina. A Bíblia diz que eram purificados por aspersão, portanto, com água. Os tradutores e versionistas dizem: não é com água não, em água. Isso é traduzir segundo a minha doutrina. E eu sou presidente de honra da Sociedade Bíblica do Brasil e não posso de maneira nenhuma desacreditar os meus tradutores e revisores da Bíblia. Falarão novas línguas. É tanto que Paulo fala sobre, se alguém falar numa língua estrangeira, que haja um intérprete. Porque se não houver interpretação, como a igreja será edificada? Então, interpretar também é dom do Espírito Santo de Deus. E agora, meus queridos, o mais difícil me pareceu o mais fácil. Pegarão em serpentes, e se algum veneno, alguma coisa mortífera ingerirem ou forem inoculadas neles, não lhes fará mal nenhum. Não podemos brincar com isso. Nos Estados Unidos, alguns neopentecostais carismáticos extremados, sabe o que eles faziam? Tinha tal confiança de que a pessoa era uma pessoa de Deus mesmo, que botava uma cobra venenosa dentro de um pacote e mandavam para ele pelo correio. Quando ele abrisse o pacote, o que acontecia? A cobra inoculava o veneno. Isso é brincar com Deus. Você pode abrir a Bíblia comigo, Atos 28, de 1 a 6. Isso é para terminar, porque esse é o assunto que pega mais no coração de algumas pessoas. Eu não vou chamá-las de fraca na fé não, porque seria julgar. Quem achou, diga amém. Oxe, muita gente achou, viu? Vamos ler responsivamente e responsavelmente. Logo após um naufrágio, chegaram numa ilha chamada a Ilha de Malta. Vamos ler só até o versículo 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe na mão.
Porém, o apóstolo Paulo, sacudindo a mão, o réptil caiu no fogo e ele não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Guarde isto, porque quando você estiver lendo esse texto e achar difícil de interpretar, ali houve uma serpente tão venenosa que os nativos conheciam. A pessoa começaria a inchar, sangrar e caía morto. E eles disseram: esse homem só pode ser assassino. E Paulo continuou simplesmente aquietando o seu fogo ali, tranquilo. E depois, Paulo curou o pai do governador daquela ilha. Por isso que eu chamei, na nossa tese de doutorado, essa 4ª viagem missionária de Paulo, a viagem que ele fez em direção a Roma. Sim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E eu senti um desejo diante de Deus. Eu sei que faltam 5 minutos para meio-dia, eu já devia de parar aqui mesmo, mas um desejo de orar com aqueles que têm causas impossíveis. Para você não tem mais jeito, eu quero pedir a você que nós coloquemos no altar de Deus essas causas. Não vou pedir que você venha à frente, mas se você tem alguma causa que para você não está dando para resolver, você já está esperando há muito tempo, e você sabe que o Deus dos impossíveis fará o impossível para você, eu queria que você, num simples gesto de fé, ficasse em pé. Eu já estou de pé. Eu quero orar com vocês, porque eu sei que o Deus dos impossíveis fará o impossível para você. Não lute sozinho. Entregue ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, num simples gesto de fé nós ficamos de pé na Tua presença, porque há problemas em nossa vida pessoal, da nossa família, nos nossos negócios e empreendimentos, que nós já não sabemos mais como controlar, e queremos colocar nas Tuas santas e poderosas mãos, na certeza de que tudo é possível ao que crê, e para o Senhor não há impossíveis em todos os Teus propósitos. Ouve-nos e atende-nos, abençoa-nos e santifica-nos. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.